Fala pessoal, o professor Felipe aqui trazendo a resolução completa de todas as questões de Química do Enem 2024. Meu objetivo aqui é destrinchar todo o raciocínio, saindo desde o mais básico até o mais avançado, saindo desde o início da resolução até o alcance da resposta, o alcance do gabarito, explicando esse raciocínio para vocês, ok? Esse vídeo de resolução será gravado em plano sequência, isso quer dizer que não haverá cortes nesse vídeo, tá? Dito isso, vamos fazer a leitura da primeira questão, no caso a questão 94, que aborda sobre polaridade. Impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Isso quer dizer o seguinte: se eles são lipossolúveis, eles vão se acumular preferencialmente, majoritariamente, em tecidos com alto teor de gordura. Qual é o tecido do nosso corpo, do corpo de animais vertebrados, que acumula majoritariamente gordura? É justamente aí o tecido adiposo. Uma questão bem simples, bem tranquila, por isso classificada como nível fácil. Gabarito da questão, letra D. Vamos agora para essa questão de radiação, questão 95. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Qual a explicação física justifica esse procedimento? Então é o seguinte: a gente tem aí que malas que contêm, por exemplo, um notebook ou um computador, ao passar pela inspeção, esse notebook ou computador ou qualquer outro eletrônico precisa ser retirado. Isso se dá pelo seguinte motivo. Pensem no exame convencional de raio-x. A gente tem aqui um paciente. Aqui nós temos a placa, onde os raios-x vão incidir e vão imprimir a imagem dos ossos e dos demais tecidos corporais nessa chapa. E o canhão, o tubo ali de raio-x, tá? O que vai estar acontecendo é o seguinte: esse raio-x, ele vai interagir diferencialmente com os tecidos do nosso corpo, e é exatamente isso que vai gerar a visualização da imagem, tá? Que vai estar gerando ali o resultado. E qual é a propriedade que define a interação dos raios-x com esses tecidos? É justamente a densidade. Pensem no osso, uma parte do corpo ali que é realmente muito calcificada, muito densa. O que é que vai estar acontecendo? Esse osso vai absorver bastante essa radiação, esse raio-x. Isso implica que somente uma fração ínfima do raio-x que incide no osso chegará à chapa. Por isso que na imagem de raio-x o osso é mais claro, porque o osso absorve o raio-x e o que passa para a placa, para a chapa, é muito pouquinho, tá? Agora, tecidos moles como músculos, cartilagem, realmente absorve bastante ali, ou realmente não absorve, né, por serem tecidos de menor densidade. Com isso, a absorção sendo muito pouca, incide alta quantidade de raio-x na chapa, o que implica que não viabiliza a diferenciação e visualização dessas partes do corpo, ok? Desses tecidos moles. O mesmo se dá para aparelhos eletrônicos. Pensem aí, se a gente colocar mala, substituir a pessoa aqui pela mala, o que é que vai estar acontecendo? Os componentes eletrônicos do notebook, do computador, seja lá qual for esse aparelho, vai absorver o raio-x, vai impedir a passagem efetiva dos raios-x na chapa, né? Não vai conseguir passar e alcançar essa chapa onde vai haver a impressão da imagem. Com isso, explica-se por que é preciso retirar o notebook ou qualquer aparelho eletrônico que você tiver na sua mala, ok? Com isso, gabarito da questão, letra D. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Questão 104, uma questão de química ambiental. Opa, voltando. É uma questão de nível médio. Por quê? Porque exige muito de um conhecimento de vida, né? Quando a gente estuda a radioatividade, a gente não estuda especificamente a radiação por raio-x, né? A gente estuda a partícula alfa, partícula beta, radiação gama, mas não se estuda raio-x. Por isso é algo que exige muito mais do conhecimento cotidiano do que da química propriamente dita, ou da física propriamente dita, para Enem e vestibulares, ok? Química ambiental.
Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação, que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar-combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico ilustra a variação das composições dos principais gases: dióxido de carbono, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e oxigênio molecular, emitido por um motor a gasolina em diferentes razões ar, combustível e massa. Então, no eixo Y desse esquema, nós temos aqui a porcentagem, a concentração desses gases. No eixo esquerdo, vertical, nós temos aqui a porcentagem de volume do oxigênio molecular, do monóxido de carbono e do dióxido de carbono. No outro lado, no eixo superior direito, nós temos a concentração de NO, que é o monóxido de nitrogênio, e HC, que são hidrocarbonetos, em concentrações distintas. Okay? Na condição de razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. Então, observem o eixo X. O eixo X varia a razão ar combustível. E à medida que a razão ar combustível vai se alterando, vai haver uma alteração nos gases que são emitidos nesse motor, certo? A questão pede informações sobre a emissão, acerca da emissão, na razão 18. Então vamos aqui marcar a razão 18. Para a gente observar as concentrações na razão ar combustível 18, o que a gente faz? A gente traça aqui uma vertical. Então, nessa curva azul nós temos aqui a concentração de CO2, que corta, que intercepta a nossa vertical nesse ponto aqui. É um ponto alto. Por isso, CO2, alta emissão. Hidrocarboneto. Olha onde intercepta a nossa reta. Aqui embaixo. É uma emissão baixa. NO, em amarelo, intercepta exatamente no ponto que o oxigênio também intercepta. Logo, a emissão desses gases é baixa. O CO, em vez de nem se fala, está quase zero. Então, emissão baixa. Haverá uma emissão baixa de O2, ok, e alta de NO. NO também é baixa. Baixa de NO, ok, e alta de HC. Alta de HC não, HC é baixa. Baixa de CO e alta de CO2. Ok, satisfaz. Vamos ver as outras alternativas. Baixa de HC, hidrocarboneto, ok, e alta de CO. Não satisfaz. A emissão de monóxido de carbono é baixa. Baixa de CO2, corta aqui. E alta de HC também corta. As duas condições estão equivocadas. Gabarito da questão, letra C, uma questão aí de análise gráfica, por isso uma questão considerada nível fácil. Agora vamos para uma questão de balanceamento de equações, a questão 106. Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? A questão pede a reação global. Quais são as reações que a questão informa? Exatamente essas duas aqui. Exatamente essas duas aqui. E olhando para a figura, a gente percebe que essa célula combustível microbiana nada mais é do que uma pilha. Observem o ânodo, o cátodo, ok? A questão faz que é de eletroquímica, mas não é de eletroquímica. A questão, na verdade, aí é de balanceamento de equações. É de um tópico mais fácil que eletroquímica, tá? Ok, então a gente precisa balancear essas duas equações aqui. Para a gente fazer isso, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pensar nos produtos que são produzidos na primeira equação e são logo rapidamente consumidos na segunda reação sucessiva. Por quê? Porque, sabendo quais são esses produtos, a gente pode balancear cortando esses produtos que são produzidos e já são consumidos, ok? Então vamos lá, nós temos a primeira equação com 8 elétrons e a segunda equação com 4 elétrons. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar a equação de baixo por 2. Nós teremos aqui 8H+, mais 2O2, mais 8 elétrons, dando 4 águas. Ok, fechou. Então, é o seguinte, observem que nós temos H+ sendo produzido nessa equação e sendo consumido logo na segunda
Isso já é um indício que a gente pode cortar esse H+, num determinado momento. Vamos reescrever aqui essas duas equações, ok? CH3, CO- acetato, mais 2 águas, dando 2CO2, mais 7H+, mais 8 elétrons. 8H+, mais 2O2, mais 8 elétrons, dando 4 águas. Observem que a gente está produzindo na primeira equação, essa é a primeira, essa é a segunda. Na primeira a gente está produzindo 8 elétrons. Na segunda a gente está consumindo 8 elétrons, então a gente pode cortar. Ok. Vamos agora somar essas duas equações. A gente vai somar reagente com reagente e produto com produto. Qual é o resultado disso? A gente vai ter aqui CH3CO- mais 2 águas, mais 8H+, mais 2O2. Isso vai dar 2CO2 mais 7H+, mais 4 águas. Observem os compostos, os reagentes e produtos que se repetem. A gente tem aqui a água e o H+. A gente está consumindo 2 águas e produzindo 4. Ou seja, a gente está produzindo 2. Então, a gente pode estar cortando essas 2 águas aqui do reagente, ok? A gente está consumindo 8H+, e produzindo 7H+. Ou seja, um H+ tá sobrando aí. A gente está consumindo mais um H+ do que produzindo. Então, a gente pode simplesmente simplificar, cortar aqui o H+ que está no produto e converter esse 8H+ em unicamente H+. Eu não fiz esse processo para água, vou fazendo agora. Se consumiram 2 águas, produziram 4 águas, quer dizer que no total a reação global produz 2 águas, ok? 2 águas. Reescrevendo a reação, nós temos CH3CO- mais H+, mais 2O2, mais 2CO2. Aliás, não, perdão. Esses são os reagentes e esses são os produtos. Então, o certo é CH3CO- mais H+, mais 2O2, dando aqui os produtos, né? 2CO2 mais 2 águas. Vamos ver se temos isso nas respostas. CH3CO- mais H+, mais 2O2, 2CO2 mais 2 águas. Okay. Gabarito da questão, letra C. Uma questão considerada aí de nível médio. Vamos agora para a questão 107, Introdução da Química Orgânica. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias. Então, bom, a questão traz uma contextualização e diz que, antigamente, a química orgânica era associada ao estudo de compostos produzidos por seres vivos. É exatamente isso que o enunciado diz. É inclusive uma visão baseada no senso comum. No entanto, pela ideia de Berzelius, né, que constitui o significado atual da química orgânica, ele elucida que a química orgânica estuda compostos contendo carbono como elemento principal. O carbono, na química orgânica, é a estrela. A gente não pode associar que química orgânica estuda compostos que são produzidos por seres vivos. Ok? Por isso, gabarito da questão, letra E. Uma questão de nível fácil, basta fazer essa rememoração teórica que a gente vê lá na introdução à química orgânica. Tá? Questão 111. Teorias ácido-base. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com a base de bronze de Lore, isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de bronze de Lore é o grupo. Então é o seguinte, a questão está perguntando qual grupo é capaz de reagir com a base de bronze de Lore. Com certeza, para reagir com a base, tem que ser um grupo ácido. Ah, Felipe, mas o que é um grupo? É exatamente aqui esses substituintes. Observe, o grupo nitro, o grupo éter, a fenila, a sulfonamida e a metila. Então, é o seguinte, se a base de bronze de Lore, conforme diz enunciado, captura um próton, o ácido, por analogia, tem que ter um próton, um H+, para liberar. Sabendo disso, a gente pode descartar algumas respostas. Por exemplo, o nitro, que não tem H+, não tem o hidrogênio.
o éter e a fenila, restando a sulfonamida, ok? E a metila. Mas a gente tem como distinguir, por outro raciocínio, qual desses dois grupos é o grupo ácido. Para explicar para vocês por que a metila não se enquadra e o gabarito da questão é letra A, sulfonamida, a gente precisa rememorar alguns conceitos de eletronegatividade. A gente sabe que metais são altamente eletronegativos, enquanto que os metais são portadores de uma eletronegatividade relativamente baixa, né? Com certeza muito baixa, não é relativamente não. A eletronegatividade dos metais é baixa, no caso. Então, observem essa estrutura aqui da sulfonamida. A gente tem um nitrogênio que é altamente eletronegativo, polarizando essa ligação com o hidrogênio. Quando eu digo polarizar, é formar dois polos elétricos. A gente vai ter aqui um polo negativo. Por quê? Porque se o nitrogênio é altamente eletronegativo, ele está polarizando essa ligação de modo que na região molecular onde há o nitrogênio tenha uma concentração de cargas negativas. Por contrariedade, nós teremos que o polo positivo estará aqui mais no hidrogênio. Esse efeito de polarização, né, chamado efeito indutivo, é mais acentuado, né? Haja vista que a gente tem aqui o sulfito, né? O enxofre segue polarizando, contribuindo para a polarização aumentar. O oxigênio faz exatamente a mesma coisa. Então, esse hidrogênio fica muito positivo. E quanto mais positivo o hidrogênio, mais fácil é para esse hidrogênio ser liberado, né? Então, isso se relaciona com a força ácida na teoria de Arrhenius e na teoria de Bronsted-Lowry. Porque o ácido, para esses dois, no caso para esses três, né? Que Bronsted-Lowry é uma dupla, compostos que possuem a região molecular onde está o hidrogênio altamente carregado positivamente, nós teremos um ácido mais forte. Okay? Por isso, a sulfonamida é o gabarito da questão, letra A. Ah, Felipe, mas por que a metila não se enquadra? Porque, observe a estrutura da metila. Aqui em X é toda a outra estrutura da molécula, tá? É tudo isso aqui, tá? Então, o carbono é um ametal, é um gás, né? Que ele tende a ter uma eletronegatividade menor. Ele não polariza tanto quanto o nitrogênio uma ligação, né? Inclusive, compostos que apresentam metilas tendem a ter uma força ácida menor. Quanto mais metilas, maior o efeito indutivo de doar. Isso quer dizer o seguinte, vamos pensar aqui no seguinte ácido. Vamos pensar aqui nesse composto que pode atuar como ácido. O cloreto, ele tende a polarizar essa ligação de tal maneira que ele fique num polo negativo e essa região da molécula um polo positivo, contribuindo para a acidez. Agora pensem o seguinte, se eu substituir esse cloro e colocar uma cadeia carbônica maior, vamos fazer maior, o que vai estar acontecendo é que essa cadeia carbônica vai atuar no efeito indutivo de doar, contribuindo para a estabilização desse hidrogênio. Ou seja, vai dificultar para que ele seja liberado, vai dificultar essa liberação, né, diminuindo a força ácida. Por isso, a metila muito raramente comporta-se como ácido. Em casos muito específicos, compostos com metila podem atuar sim como ácido, mas para Enem vestibulares, normalmente já se entende que metila raramente, muito raramente mesmo, vai estar, para não dizer quase impossível se comportar como ácido em vestibulares, tá? Mas é preciso fazer essa análise, ok? Por isso, uma questão de nível médio. Uma questão agora de soluções. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg por ml. Considere as massas molares NaCl 58,5 gramas por mol, Na 23 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Ok. Então é o seguinte, a questão informa que nessa solução foram adicionadas 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha. Então, todo esse cloreto de sódio veio da adição dessas 2 colheres pequenas.
2 colheres pequenas em 2 litros, ok? Então, a gente precisa obter outro dado para resolver essa questão. Qual é o outro dado, a outra pista, a outra dica que a questão entrega? É a concentração de íon sódio. Por quê? Porque se a gente tem 1,4 miligramas em 1 ml de solução, a gente tem quanto em 1 litro, que é 1000 ml? X é igual a 1,4 miligramas vezes 1000 ml. Nós teremos aqui 1.400 miligramas, que quer dizer 1,4 gramas. Ah, Felipe, por que você fez essa razão de proporção para 1 litro e não para 2? Porque a questão pede a quantidade em massa de cloreto de sódio em uma única colher pequena. E isso é uma pegadinha, porque muitas vezes você vai pensar em 2 litros, vai fazer tudo para 2 litros, chega no final você vai esquecer de dividir por 2, porque é uma única colher. E isso só observa nessa relação aqui. Se 2 litros possuem 2 colheres pequenas, 1 litro possui uma colher pequena. Então, certo é você trabalhar com 1 litro. Ok, então nós temos 1,4 gramas de Na+. Mas a questão não pede Na+, a questão pede de cloreto de sódio, né? Então, vamos fazer a equação da dissociação do cloreto de sódio em água. Na+, mais Cl-. A gente tem a massa molar do NaCl, né, 58,5. E, como a relação é de 1 para 1, nós temos que 1 mol de NaCl produz 1 mol de Na+. Né? A gente pode converter isso para massa, com massa molar. Então, 58,5 gramas, que equivale a 1 mol de NaCl, produz 23 gramas de Na+, que é exatamente 1 mol de Na+. 23 gramas. No entanto, a adição dessa colher pequena nesse litro de água gerou 1,4 gramas de Na+. A gente quer saber a quantidade em massa do cloreto de sódio, logo a gente coloca aqui 1,4 gramas de Na+. Isso advém de quanto de cloreto de sódio? Vamos agora desenvolver esse cálculo. Nós teremos que x é igual a 58,5 vezes 23 dividido por, vezes 1,4 dividido por 23. Bom, a gente pode realizar essa multiplicação. 58,5 com 1,4, isso aqui vai dar 0, vai dar 2, vai dar 4, vai dar 3, 4 vezes 5, 20. 5, 0, 9, 1, 81,90, isso vai dar aproximadamente 82 dividido por 23. 82 dividido por 23, nós teremos aqui 23 vezes 3 vai dar 69. Isso aqui vai dar 3, vai dar 3, 6, 8, 1, 6 vezes 2, vai dar aproximadamente 6 aqui. E a questão pede inclusive o valor mais próximo da massa. Então a gente não precisa ser exato. Com isso, o gabarito da questão, letra D. E é uma questão considerada de nível médio, por uma razão. Observe as conversões e relações que a gente teve que fazer ao longo desse raciocínio, né? Porque a gente tem a quantidade de colheres usadas, isso tudo para 2 litros. Você tinha que ter a sensibilidade de... Na verdade, é mais atenção, né? A atenção de perceber que a questão pede uma única colher, fazer essa divisão, perceber que você tem que trabalhar com 1 litro, não com 2 litros, né? Ter a sensibilidade que a massa que você encontra aqui não é de cloreto, é de Na+. Lembrar que, se a gente tem isso de Na+, a gente tem que fazer a relação da dissociação do NaCl em água, né? Produzir essa razão de proporção aqui e fazer esse cálculo um pouco chatinho. Parece fácil aqui, mas na hora da prova pega um pouquinho, tá? Cansa um pouquinho. Às vezes você já tá cansado, aí faz aquilo, você pode errar num deslize mesmo e acabar impactando aqui o seu acerto. Mas a chave de tudo é atenção. A chave de tudo é atenção. Questão 117, uma questão de estequiometria. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano. Massa molar 16 gramas por mol, volume molar 22 litros por mol. Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol. Massa molar 46 gramas por mol em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. A gente tem aqui, conforme a questão enuncia, que 1 metro cúbico
de biogás substitui 0,59 litros de etanol. Certo? Eita, que esse 9 ficou ridículo. 59 litros de etanol. Ok? Mas a questão pede em mol. A questão pede 10 mol de etanol. E a questão não dá o volume molar do etanol, dá a densidade. Então a gente precisa, se a questão quer trabalhar em massa, a gente precisa calcular com a densidade qual é a massa de etanol que 1 metro cúbico de biogás substitui. Então, se a densidade é 0,78 gramas em 1 ml, a gente tem 0,59 litros, que quer dizer 590 ml. Isso em massa quer dizer X é igual a 590 vezes 0,78. 590, 0,78, 0,27, 47, 0,3, 7, 41, 0,201, 6,2. X é igual a 460,2 gramas. Então, 1 metro cúbico de biogás substitui 460,2 gramas de etanol. Né? Então, tendo feito essa relação, a gente pode converter o etanol, que está aqui em quantidade de matéria, que é 10 mol, né, em massa. A gente tem a massa molar de etanol, então a gente sabe que 1 mol de etanol corresponde à massa de 46 gramas de etanol. 10 mol de etanol é X, basta multiplicar por 10. Essa massa aqui vai dar 460 gramas de etanol. Ah, Felipe, então é muito próximo dessa massa aqui, certo? É, muito próximo. Então a gente pode propor que 1 metro cúbico de biogás consegue substituir, né, fazendo uma aproximação, 460 gramas de etanol. Só que a questão pede a massa de metano. A massa de metano. E elucida também que o biogás possui 70% em volume de metano. Ou seja, se a gente tem aí 1000 ml de biogás, 700 ml corresponde a metano. Então a gente tem 1 metro cúbico de biogás, 0,7 metros cúbicos são de metano. E qual é a relação que você tem que fazer agora? 1 metro cúbico equivale a 10.000 litros. Ok? Então, se 1 metro cúbico equivale a 10.000 litros, 0,7 metros cúbicos equivale a X. X é igual a 7.000 litros. Isso não responde a questão. Tá? Isso não responde a questão, porque a questão tem massa de metano. Mas a questão fornece o volume molar. Né? 22 litros é o que nós temos em 1 mol. 700 litros, nós teremos X. X é igual a 700 sobre 22 mol. A resposta está em mol? Não, está em massa, então a gente precisa sair de mol para massa. Se nós temos 16 gramas em 1 mol, 16 gramas em 1 mol, vou subir um pouco esses cálculos aqui. Qual é a massa que a gente tem em 700 sobre 22 mol? X é igual a 700 vezes 16 dividido por 22. Ok, vamos efetuar esse cálculo aqui. 700 vezes 16, que vai dar 0,042, 600, 002, 11.200. Dividido por 22, isso aqui vai dar 110. 5 da 110 vai dar 20, vai dar 0, aqui vai dar 0. Isso vai resultar, se 22 vezes 10 vai dar 220, 22 vezes 9 vai dar 198 ali. Então, vai dar 9 aqui. Isso vai dar aproximadamente 510 gramas. Tá? É uma questão de nível médio, né? Médio para difícil, tá? É muito mais difícil que a questão de soluções que foi passada. Por quê? Porque ela exige um certo nível de sensibilidade, de mais cuidado e refinamento que você tem com a química. Observem a quantidade de relações que foi feita aqui. 1 metro cúbico de biogás equivale a 0,59 litros de etanol. Aí teve que converter de litros para massa por meio da densidade. A gente tem aqui que fazer uma aproximação, né? Se você trabalhasse com 460,2 daria mais trabalho, certo? Então, é exatamente por isso que eu considero essa questão como médio para difícil.
Pureza, uma questão aqui de estequiometria. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio. Então, 50 kg produzem 10 kg. 50 kg de bauxita produzem 10 kg de alumínio. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%, de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Então, é o seguinte, a gente parte aí do dado que o Brasil vendeu no ano de 2020 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas. Isso quer dizer, se a lata é constituída de alumínio puro, que houve a venda de 4 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio. Então, foi vendido 4 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio. Mas o que a gente tem que se ligar? A questão pede qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil. Ou seja, se a gente tem essa massa de alumínio vendida e a gente recicla, a gente deixa de extrair bauxita para a produção dessa massa. Então, a gente pode relacionar a massa que foi reciclada com a massa de bauxita que deixou de ser extraída. Com isso, se a gente tem 4 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio e 97,4 foi o índice de reciclagem, a gente multiplica, tá? A gente multiplica 4 vezes 10 a 5 vezes 0,974, ok? Deixa eu tirar o 10 a 5 aqui para não atrapalhar. 4 vezes 4, 16, vai 9, 2, 0. Isso aqui vai dar 3,896. Considerando-se o índice de reciclagem, nós teremos 3,896 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio. Isso aqui foi reciclado, ok? Mas essa é a massa de alumínio que foi reciclado. Para a gente saber a massa de bauxita que deixou de ser extraída para produzir essa massa aqui que foi reciclada, a gente vai para essa relação aqui. Se 50 kg de bauxita produzem 10 kg de alumínio, é porque dividam isso aqui por 10. É porque 5 kg de bauxita produzem 1 kg de alumínio. Ou seja, a relação é de 5 para 1. Se nós reciclamos 3,896 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio, isso quer dizer que para achar a massa de bauxita, sabendo que a relação é 1 para 5, basta multiplicar por 5. Vezes 3, 15, 1,94, ok. Isso vai dar 19,48 vezes 10 a 5. Isso vai dar 1,948 vezes 10 a 6, expressando em notação científica. Isso quer dizer que nós temos aí a massa de bauxita aproximadamente 1,9 vezes 10 a 6 toneladas, gabarito da questão, letra D. É uma questão de nível fácil, não exige muitas relações complexas. Eletroquímica. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Os íons dissociados a partir da água de chuva tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno... Observem o esquema. O próprio esquema ilustra a existência de uma região com alto potencial elétrico e uma região com baixo potencial elétrico. Vai criar aí uma região de uma região de diferença de potencial, né? E a gente sabe qual é o requisito básico para que haja a passagem de elétrons, uma diferença de potencial. É exatamente isso que vai possibilitar a passagem de corrente elétrica naquele sistema, né? A formação de uma interface com a diferença de potencial. E é exatamente isso que o grafeno possibilita. A gente tem aqui a camada fina de grafeno com baixo potencial elétrico e a camada fina de água com alto potencial elétrico. Isso possibilita a corrente elétrica passar. Por isso, gabarito da questão, letra E. Uma questão considerada de nível fácil. Você não precisa saber nem necessariamente essa associação que para que haja passagem de corrente elétrica, passagem de elétrons, é preciso que haja uma diferença de potencial. Isso remete à física. Olhando somente aqui esse esquema, a gente percebe que tem uma diferença de potencial, uma região com alto, uma região com baixo. Então, gera uma diferença de potencial. Show? Questão 126, uma questão de atomística. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de
Então é o seguinte, a questão fala sobre essa placa, né, que apresenta ali substâncias que fosforescem. O que é fosforescer? Está integrada numa classificação de luminescência denominada fosforescência. E o que é fosforescência? É uma forma de geração de brilho, uma forma de geração de luz que ela não cessa, ou seja, a geração de brilho não cessa quando o estímulo luminoso é cessado. Né? Em termos práticos, pense naqueles desenhozinhos, né, de estrela, de borboleta, que se coloca em parede, né, em guarda-roupa. Antigamente se fazia mais, né? E aí, de manhã ficava absorvendo energia, absorvendo energia, absorvendo energia. De noite, cessou o estímulo, tá lá, a luz acesinha, né? E depois de um tempo, certamente apaga, tá? É exatamente isso, um exemplo de fosforescência. Mas, qual é o fenômeno que explica o surgimento do brilho? Né? Agora falando de uma coisa mais geral, né? Falando para a luminescência como um todo. É o seguinte, a gente tem aqui que se lembrar do modelo atômico de Bohr. É um modelo que reforma o modelo atômico de Rutherford, porque o modelo de Rutherford apresentava uma limitação grave. Né? A atração eletrostática elétron-próton, em determinado momento, possibilitaria a colisão da eletrosfera com o núcleo. Né? Ou seja, o átomo ali colapsava. Mas Bohr explica que nós temos aqui um núcleo e uma eletrosfera contendo orbitais com níveis definidos de energia. Nós temos aqui a eletrosfera, vamos supor aqui um elétronzinho, né? Um elétronzinho. Ok. Então, a partir do momento que incide luz nesse átomo ou qualquer outra forma de energia, isso vai gerar, se em condições viáveis, se em condições que propiciam efetivamente essa excitação, uma transição de nível energético. Se está nesse nível energético mais interno, esse elétron passa ao nível energético mais externo. Para isso, vai estar absorvendo energia. No entanto, cessada a absorção de energia, esse elétron retorna para o nível energético que estava previamente emitindo essa energia, devolvendo essa energia, certo? Emite energia. Ah, Felipe, emite energia na forma de quê? Na forma de fóton. Então, essa geração de brilho é consequência direta de um fenômeno de transição eletrônica. Né? O elétron é excitado, quando ele retorna emitindo um fóton, gabarito da questão, letra C. É algo que a gente vê bem no iníciozinho lá da química, né? Bem tranquilo, por isso, classificação da questão fácil. Nós temos aqui uma questão de química básica. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais, ou seja, mais ao norte, da Groenlândia, Canadá e Alasca. Então nós temos uma tirinha, vamos fazer a leitura aqui. Ué, você comprou uma geladeira? Pra quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Eu mostro aqui brincando com cubos de gelo. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo. Por quê? Então, a gente está aqui nesse iglu, né, que é revestido ali por cubos de gelo, né, no formato hemisférico. Né, e realmente é curioso. Realmente é curioso. Eu, quando bati o olho na questão, até estranho. Eu acho, como assim, rapaz? Tendo que usar geladeira para fazer gelo dentro do iglu. Mas a questão pergunta por que essa geladeira seria necessária para fazer gelo dentro do iglu. E é exatamente pelo motivo pelo qual a gente utiliza a geladeira aqui para fazer gelo, né? Aqui na sua casa, né? Aqui ou na sua casa. Por quê? Porque a temperatura interna da sua casa é muito alta. Ela não possibilita que esse gelo, que essa água solidifique. Né? Por isso que é preciso diminuir bastante a temperatura ali por meio de um refrigerador, por meio de uma geladeira. Né? Por isso, gabarito da questão, letra A. Opa, uma questão de nível fácil. Não exige de um conhecimento teórico altamente amplo, né, para resolver tal questão. Vamos agora para uma questão de funções orgânicas. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas, como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos? Então, a questão é bem simples, bem direta. Ela pede qual função orgânica que está presente no composto 1 e no composto 2. Qual função orgânica que está presente nos dois compostos, ok? Então vamos lá. Vamos identificar aqui algumas funções orgânicas presentes nesses compostos. A gente tem aqui no composto 1 o carbono ligado à carbonila e à hidroxila. Isso aqui é o ácido carboxílico. A gente tem aqui a hidroxila ligada ao anel aromático. Isso aqui se chama fenol. Carbonila ligada a carbono saturado. Nós temos aqui a cetona. Observe essa ligação dupla, essa insaturação. Nós temos aqui um alceno e
Ah, Felipe, o que é isso aqui, velho? COOH, COOH. Que é isso, cara? É exatamente o ácido carboxílico. Né? Quando a questão informa dessa maneira, você pode abrir, fazer aqui a abertura dessa estrutura e pensar que nós temos um oxigênio ligado ao carbono, né? Então nós temos um oxigênio aqui desenha e um O ligado a um oxigênio ligado ao hidrogênio, um OH. Isso aqui está fazendo uma ligação com todo o restante da molécula, né, com X, porque o carbono precisa fazer 4 ligações, o carbono é tetravalente, então o oxigênio, como faz duas, já vai estar fazendo uma com o hidrogênio. Só tem uma ligação aqui, uma, duas, faltam mais duas para completar 4, aqui uma dupla. Que é isso aqui, vocês reconhecem, é o ácido carboxílico. Comparem com essa estrutura aqui, é exatamente igual. Por isso, a função orgânica comum, a função orgânica que corresponde ao grupo funcional comum, presente nos dois compostos, é o ácido carboxílico, gabarito da questão, letra A. Então, é uma questão que não exige tanto assim, tão profundamente dos seus conhecimentos de química orgânica, em resumo, do conhecimento que vocês têm sobre as funções orgânicas. Né? Ácido carboxílico, cetona, nitrila, nitrato, todas as funções orgânicas, tá? Então, nós temos aqui a aula de resolução do Enem 2024, tá? Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu falei anteriormente, meu objetivo aqui é explicar detalhadamente toda a linha de raciocínio até chegar na resposta, até chegar no gabarito. Eu espero que eu tenha alcançado esse objetivo e facilitado um pouco mais o entendimento que vocês têm hoje sobre a química, né? Se vocês estão achando complicado, perseverem. Eu também já estive no lugar de vocês. Para mim foi muito difícil, muitas vezes, errar por desatenção ou achar que eu ia errar, no caso ia reprovar por conta desses erros bobos ou quaisquer outros erros, porque erro é erro no fim das contas, mas chega um momento que o estudo se prova, necessário, né? O estudo se prova e você consegue transitar ali, por exemplo, de 136 para 150, e foi exatamente assim que aconteceu comigo. Subitamente eu saí de 130 para 150 e consegui estabilizar ali, né? Então continuem que vai dar certo, né? Às vezes parece muito distante, quando eu comecei foi assim que parecia muito distante, eu achava que era algo inalcançável, né? Mas fui fazendo ali, chegou nesse ano, foi aprovado em Medicina na UFBA, no Enem 2024, fazendo essa prova aí. Inclusive até no dia que eu fiz essa prova eu também achei que não ia passar, no dia que saiu o resultado eu também achei que não ia passar, mas hoje eu venho dizer pra vocês que eu sou aprovado em Medicina na UFBA, e é isso, só alegria. Criei esse canal aqui pra democratizar um pouco o ensino da química, e é isso, espero que vocês tenham gostado, abraço forte.